Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, passamos ao segundo painel desta manhã, que debaterá o tema Medidas cautelares e prisão processual após a lei anticrime. Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis. Como palestrante, convidamos o excelentíssimo advogado e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, Rodrigo Mudrovich. Como debatedores, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Orlando de Almeida Perry e o excelentíssimo promotor de justiça Caio Marcílio Loureiro. Pedimos, por gentileza, que os integrantes do painel tomem assento. Dando início a este painel, passamos à leitura do currículo do presidente. Sebastião Reis é especialista em Direito Público pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, membro da Comissão de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente da Comissão Latino-Americana de Prevenção ao Crime. Passamos a condução dos trabalhos a Vossa Excelência e desejamos a todos um ótimo painel. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de pedir desculpas pela informalidade, mas como eu sou um frequentador assíduo aqui do estado do Mato Grosso, eu já me sinto em casa. Então eu tomei a liberdade de ficar sem paletó e gravata. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar a escola, parabenizar o advogado Marcos, parabenizar o estado do Mato Grosso pela iniciativa de discutir esses temas tão relevantes e tão atuais. Eu acho que são esses encontros, eu sou um defensor, que eu acho que é uma oportunidade que todos nós temos aqui de juízes, advogados, membros do Ministério Público, membros do Executivo, né, de discutir temas tão relevantes, tão atuais e cujo debate é premente, né? Nós não podemos adiar essa discussão, nós não podemos postergar esses assuntos, né? São extremamente relevantes e eu acho mais importante ainda porque nós integramos, né, um país com dimensões continentais e com realidades completamente diferentes. Ontem, na parte da manhã, no primeiro painel, eu vi a questão da preocupação justa, né, e pertinente com a questão das drogas, e eu me pego, quando a gente julga no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reinaldo, o ministro Neff, hoje feliz da vida na advocacia, ele deve se lembrar, assim, uma coisa cada vez vai ficando mais remota, mais no passado, né? Mas ele vai perceber a diferença. A gente está julgando agora a apreensão de 15 gramas de maconha, 15 gramas de cocaína, 100 pedras de crack, e de repente o processo seguinte a gente se depara com o julgamento de 1 tonelada de cocaína, né? Ou seja, é uma disparidade, uma realidade. Vocês aqui convivem com uma situação, ou seja, por ser um estado de fronteira, por ser um estado de passagem, né, com apreensões de grandes quantidades de droga, uma realidade toda própria, toda de vocês, né, e que provoca uma necessidade de uma discussão com outro nível, né, um outro patamar. E esse tema desse painel, que é medidas cautelares, ou seja, eu acho só o fato
né? Nós falamos aqui há pouco, né? São 911 mil presos, mais cerca de 350 mil mandatos de prisão não cumpridos. Ou seja, se nós tivermos todos aqueles que deveriam estar presos, nós teríamos uma população carcerária de 1.200.000, 1.300.000 pessoas, né? Sendo que um percentual bem relevante, não sei hoje ao certo, 35%, 45%, sem decisão transitada em julgado, o que é mais assustador ainda. Então, eu acho que esse tema precisa ser discutido, precisa ser debatido. Eu vou passar a palavra primeiro para o doutor Rodrigo, doutor em Direito Constitucional pelo Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, advogado, e hoje integrando a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, marcando a presença do Brasil naquela corte tão importante, tão relevante para nós. Doutor Rodrigo, a palavra é sua, por favor. Isso é verdade, né? Isso aqui, a Ana Maria, minha esposa, que é advogada, e ela está me lembrando aqui que o doutor Rodrigo, como eu e como ela, né, somos alumnos, e o ministro Reinaldo, né? E alunos são ex-alunos da universidade. Somos ex-alunos da UNB, que tem uma associação. Hoje eu nem sei mais quantos tem naquele grupo da alumni, deve ter 300, 400 pessoas. Doutor Rodrigo, por favor. Obrigado, ministro. Realmente uma comunidade da alumni aqui invadindo Mato Grosso. Em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes. Quero dizer a alegria e a honra que é estar de novo aqui em mais um evento da Escola da Magistratura no Mato Grosso, e agradecer ao desembargador Marcos Machado por um convite que é sempre tão gentil e que, enfim, sempre me deixa experiências marcantes, né? Acho que já vim, pelo menos que eu me recordo aqui, acho que é a 5ª vez, e sempre debates atuais, sempre conversas ricas, sempre aprendizados, e me sinto também, ministro Sebastião, um pouco local, né? Não só pelo fato de já ter vindo em alguns eventos da Escola da Magistratura, mas também pela relação que eu tenho com o Mato Grosso, de carinho, de pertencimento que eu sinto. É que algumas pessoas até perguntam se é cuiabano, Mato Grossense. Não sou, mas, enfim, de coração me sinto. Então, quero cumprimentar também todos os presentes, o ministro Reinaldo, o desembargador Ítalo, o ministro Neff, enfim, todas as autoridades presentes, todos os colegas presentes, né? São muitas figuras conhecidas. E eu sempre preparo uma fala, mas eu queria aproveitar, ministro Sebastião, porque eu acho que muitas vezes moldar um pouco o diálogo à luz de quem está presente faz com que a gente possa ter talvez, enfim, um debate mais rico, né? E eu me recordo, ministro, nós estivemos juntos num evento, acho que foi pouco antes da pandemia, me lembro que era mês de janeiro, em São Paulo, para debater exatamente não tínhamos ainda, enfim, não existia ainda o pacote anticrime, ou se existia, nós não tínhamos ainda sentido um pouco os seus efeitos, né? Mas nós discutimos ali o que tinha gerado aquele momento que nós nos encontrávamos, né? E que acho que hoje o momento é um momento que eu sinto que as coisas estão mais decantadas, né? Acho que um dos palestrantes anteriormente citou uma fala do ministro Neff, muito importante, sobre essas figuras que muitas vezes se sobrepõem às instituições ou se sobrepõem aos regramentos. E hoje eu posso dizer, e também quero falar um pouco nessa perspectiva de como hoje também exerço o papel de juiz, como percebo que aqui no Brasil acho que esse momento passou, né? Acho que esse momento agora é um momento em que os tribunais conseguiram, de alguma forma, trazer a prática aos moldes da Constituição, trazer a prática aos moldes da legislação, e acho que a gente consegue fazer debates como o de hoje com muito mais tranquilidade. E aí, justamente por isso, talvez também com muito mais profundidade naquele momento em que nós conversávamos, ministro. E que eu lembro que, quando eu falei naquela oportunidade, essencialmente a mensagem que eu quis trazer naquele momento, que eu achei que era importante trazer, era que nós não podíamos pessoalizar qualquer eventual conquista que se queira trazer. Naquele momento era mais difícil falar sobre isso, sobre um movimento de combate ao crime, né? Acho que passados esses anos, nós podemos falar que talvez essas conquistas, enfim, tenham se revelado mais duvidosas do que naquele momento, né?
e a institucionalidade certamente se revelou mais valiosa. E é justamente por isso, então, que eu penso que eu gostaria de começar dizendo o pacote anticrime é um avanço ou um retrocesso? Certamente é um avanço. Então, acho que essa, na minha perspectiva, é um avanço e é um avanço que merece todos os elogios. Mas antes de dizer que é um avanço, também eu quero dizer que antes de ser um avanço também é um produto. Porque nós conversávamos naquela oportunidade, ministro, como a legislação foi feita à luz da jurisprudência dos nossos tribunais. E dos nossos tribunais, essencialmente, eu digo não somente o Supremo Tribunal Federal, mas também o Superior Tribunal de Justiça. Então, para quem milita perante esses tribunais, seja na condição de fiscal, seja na condição de magistrado, seja na condição de advogado, seja na condição de cidadão, não há grande novidade. Porque o que nós percebemos é que a legislação ela vem carregando consigo uma reviravolta profunda, que eu digo que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal fizeram na década de 90, no início do ano 2000, de adequação de todo um pacote normativo que existia, que antecedia a Constituição e que com ele muitas vezes era incompatível. Então, eu não percebo grande dúvida para se dizer que nós estamos diante, sim, de um avanço. Ontem eu participava, então também mais uma vez também tentando aproximar o nosso debate aqui das pessoas presentes. Eu participava de um debate, ministro Reinaldo, no Rio de Janeiro, uma mesa redonda sobre liberdade de expressão ontem à tarde com o ministro Saldanha e com o ministro Belize. E a discussão era liberdade de expressão. E isso tem muita relação com o que eu vou dizer sobre a forma que eu acho que tem que ser lida a mudança. E estava presente nesse evento o presidente do meu tribunal, o juiz Ricardo Pérez Manrique, que hoje exerce rotatividade, a presidência da Corte Interamericana, hoje é o presidente da Corte Interamericana, e dentro do nosso tribunal ele é a figura que mais conhece a jurisprudência e mais também se envolve na discussão sobre liberdade de expressão, nessa dupla faceta, tanto a faceta civil, que nos interessa menos hoje aqui, ontem era um pouco mais do debate, como a faceta penal. E o debate caminha, eu falava muito na importância de uma fertilização cruzada, que eu penso que tem que existir, e quero dizer, ministro Reinaldo, acho que Vossa Excelência, não quero fazer injustiça com nenhum dos outros magistrados, mas Vossa Excelência talvez seja um dos principais defensores de uma integração cada vez maior, não só do controle de convencionalidade. Nós tivemos um evento recente no Conselho Nacional de Justiça, e discutindo a recomendação para todos os magistrados de que exerçam o controle de convencionalidade. Enfim, isso eu acho que é uma questão mais fácil. Mais complexo é compreender a dimensão dos precedentes da Corte Interamericana. E eu digo isso não porque hoje eu sou juiz da Corte Interamericana, mas é porque eu acredito na estrutura normativa orientada a partir da correta compreensão do que significa um tratado internacional que trate sobre direitos humanos. É por isso que eu digo o que eu vou dizer agora. Mas uma orientação que compreenda esse tribunal como tribunal de precedentes. E se é um tribunal de precedentes, então a hermenêutica que se faz dos tratados a partir do tribunal deve, no mínimo, orientar um diálogo com o que se faz no Brasil. E então o ministro Saldanha mencionava um precedente. Eu confesso que eu estava mais consciente do precedente do Supremo na DPF 496, da questão do desacato, mas que o tema foi debate, segundo ele, a posição de Vossa Excelência, a posição do ministro Marcelo Navarro, e que ele teria ficado numa posição contrária, defendendo que, na visão dele, visão obviamente que merece consideração, merece respeito, mas que deveria se manter a figura do desacato na legislação brasileira, e deu, enfim, as razões dele. Eu tenho cada vez mais percebido a dimensão, porque o que orienta obviamente, o que orienta o pacote anticrime é uma dimensão de uma correta compreensão do âmbito adequado de proteção da presunção de inocência. Acho que aqui é o ponto. Então, se reorienta uma própria perspectiva do processo constitucional a partir disso, e isso vai, obviamente, reverberar nas medidas cautelares, que eu fico feliz, inclusive, ministro, de podemos falar nelas, porque existia em um dado momento, era binário, prisão, não prisão, acho que hoje isso já se suplanta. Se suplanta também a visão de satisfação, ou seja, não é para isso que se prestam. Mas, enfim, a questão que eu quero colocar, e eu acho que merece uma reflexão, é de que forma que esse tipo de medida, assim como determinados tipos penais, que eu acho que era a discussão, ministro Reinaldo, nessa questão,
E percebo também, ministro, que Vossa Excelência também tem uma percepção parecida com isso, no que toca muitas vezes aos movimentos, às medidas de busca e apreensão, enfim, que isso não tem uma dimensão estigmatizante. Né? Aqui, para mim, é o ponto que eu acho que ainda carece de um aprofundamento melhor. Né? Porque uma questão bastante singela de ser dita é que, muitas vezes, o instrumento penal, a medida cautelar penal, ou a própria norma penal, ela orienta por trás dela, seja uma relação de poder, seja uma relação de exclusão. Nós discutimos muitas vezes qual que é o significado, por exemplo, quando você vai discutir em uma favela. Eu discuti esses dias isso numa mesa, em que uma pessoa levantou e disse, não, na comunidade em que eu vivo é normal, a pessoa cresce durante a infância dela, convivendo com a polícia, ingressando no seu domicílio. Que tipo de estigma que isso não revela e que isso não enraiza na pessoa que sofre? Né? E quando nós falamos aqui de números, e nós falamos de prisões preventivas, e por isso que eu estou falando disso, é um produto que tem fregueses muito conhecidos. Né? Muitas vezes o que nos motiva a debater e a refletir talvez sejam os fregueses mais raros. Né? Mas eu acho que nós precisamos olhar esses avanços à luz dessa profundidade. Né? E acho que é justamente isso que orientou uma visão de se abolir determinados tipos penais a partir do meu tribunal, e que acho que tem avançado, né? No sentido não só de uma visão menor da hipótese de um direito penal fragmentário, como última hipótese, isso todos nós conhecemos. Mas eu acho que há uma dimensão de igualdade por trás. E essa dimensão de igualdade, ela merece uma preocupação, e ela está por trás do desacato. Tá? E muitas vezes ela está por trás também das medidas cautelares e processuais penais. E acho que isso é uma questão que é importante que se tenha em mente. Eu acho que nós já cansamos de discutir. Eu acho que seria um pouco chovendo molhado. Até em respeito a todas as pessoas que aqui estão, eu vi aqui falar sobre presunção de inocência. Acho que mais do que presunção de inocência é compreender de que forma que o processo penal muitas vezes orienta divisões dentro ou manutenções de estruturas de divisão dentro da nossa sociedade. Então, acho que é uma dimensão de igualdade que deve estar presente. E acho que isso aqui é importante para que oriente também a cabeça dos magistrados. Muitas vezes, em momentos em que lhes é dado aplicar ou não aplicar uma dada medida, ou deferir ou não deferir uma dada medida, ou aplicar ou não aplicar uma dada norma. Como é o caso do desacato, como é o caso, ministro, das operações que muitas vezes nós vemos que cada vez mais o Superior Tribunal de Justiça tem tido o cuidado de humanizar. Acho que o ministro Rogério Schetti também tem tido um papel fundamental nisso, de compreender o ser humano que muitas vezes é destinatário, e também compreender muitas vezes o que se almeja, né, ou o que se busca, dentro de um tripé que eu diria que é o tripé da compreensão da humanização do processo penal, que por mais que ela seja óbvia, eu acho que ela ainda se encontra num paradigma muito individualista, e é um paradigma que muitas vezes ignora as diferenças que estão por trás dos destinatários dessas medidas. Por isso que eu quis abrir com esse exemplo do desacato. O problema do desacato não é para o cidadão como nós, né, os super incluídos. Né? Acho que é um problema a mais ou um problema a menos. Enfim, muitas vezes se discute, se defende. O problema não é esse. O problema é na forma como orienta os que não são incluídos a discutir, muitas vezes, sua relação com as autoridades. Né? E o mesmo vale, obviamente, para essas medidas processuais penais. E acho que isso é uma dimensão que não pode ser ignorada em qualquer debate que se tenha sobre o tema. Né? E aqui eu acho que precisamos de avanço. Então, pacote anticrime é um avanço ou retrocesso? Obviamente é um avanço. Tá? É um avanço, é um mérito do legislativo? É um mérito do legislativo, é um debate que foi feito dentro do legislativo, mas também numa esteira que já vinha sendo construída pela jurisprudência há muito tempo e que reorienta algo que já vinha sendo construído também pelo nosso texto constitucional, que redimensiona as posições e os objetivos do direito processual penal e do direito penal. Mas há mais que nós possamos debater, que nós devemos debater, no sentido de compreender de que forma que o processo penal e o direito penal não se revelam muitas vezes como estruturas de estigmatização, e isso é necessário permear o pensamento, seja da autoridade que pede, seja da autoridade que defere, seja da autoridade que eventualmente aprecia o recurso que dali decorre.
Um segundo ponto que eu queria colocar, que eu acho também que é importante, e acho que também, enfim, é um pouco também do papel que eu almejo exercer, num papel de aproximação, eu penso. Acho que qual que é o papel do juiz brasileiro, né, na Corte Interamericana? Isso é uma pergunta que eu me obriga a me fazer, e acho que também, enfim, eu me obrigo a fazer de forma pública, né? Porque no desenho institucional da Corte Interamericana, o magistrado nacional não julga os casos nacionais, né? Muito embora você não seja um juiz que represente seu estado, porque você é eleito numa eleição, enfim, não existe cadeira cativa, mas por outro lado também optou-se por um desenho institucional em que o magistrado não julga casos do seu país. Mas ele aproxima o país do tribunal. E justamente nesse contexto, por exemplo, nós vamos fazer agora essa sessão no Superior Tribunal de Justiça. Enfim, estamos fazendo uma série de debates e eu posso trazer um pouco da perspectiva que eu tenho visto. A perspectiva que eu tenho visto é uma perspectiva de direito comparado, né? Julgando casos de outros países. Enfim, a nossa compreensão, ainda mereça, ministro Sebastião, na minha visão, e tenho certeza que a visão que Vossa Excelência compartilha também, mereça uma humanização do direito penal, não na perspectiva individualista da figura, mas do que ela pode eventualmente consagrar na diferenciação que já existe na nossa sociedade. Para mim esse é o ponto, né? Que merece uma atenção maior. Mas nós discutimos esses dias no tribunal a figura do arraigo, né? É uma hipótese de medida cautelar penal prevista na Constituição mexicana, que nada mais é do que uma prisão preventiva oficiosa, né? E curiosamente, e aqui o meu ponto, por isso que esse tema me toca, é uma estatura constitucional, né? Então o tema tem estatura constitucional no México. E é uma prisão preventiva para averiguações, ou seja, portanto ela independe sequer de fumaça do bom direito, né? Mas curiosamente ela tem um quê de lombroso, porque ela costuma ser direcionada sempre contra as mesmas figuras, os mesmos grupos. Então são grupos indígenas, são grupos imigrantes, né? E existe na prática. Enfim, os tribunais chancelam, a Corte Suprema Mexicana chancela, e o tema agora está sob análise da Corte Interamericana para ver se a Corte Interamericana vai chancelar ou não, né? Então, quando nós olhamos para esse tipo de situação, nós percebemos que já avançamos muito, né? E eu acho que a perspectiva comparada, quando nós olhamos para o Brasil, me permite dizer que o nosso país é digno de elogios, né? Obviamente que nós temos problemas, nós temos um contingente carcerário que inclusive tem merecido a atenção da Corte Interamericana, tem merecido a atenção dos tribunais, tem merecido a atenção do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, tem merecido a atenção do Conselho Nacional de Justiça com os mutirões, mas nós temos um arcabouço normativo avançado e, na minha opinião, a opinião como cidadão, né, enfim, mais avançado do que nos outros países do nosso continente. E, portanto, então, a pergunta que para mim que deve ser feita, olhando para o pacote anticrime, olhando para a temática do nosso debate, ou seja, das prisões preventivas e das medidas cautelares, não se devemos né, se houve um problema e nós devemos andar para trás, porque eu acho que, na verdade, o balanço da legislação é um balanço positivo. Mais do que um balanço positivo, ela consagra uma experiência já praticada dentro dos tribunais. Acho que há pequenos ajustes que precisam ser feitos ainda, e quero dizer que, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem feito seu trabalho, como os tribunais de justiça também, especialmente na questão de consagrar o sistema acusatório. Eu percebo que há uma discussão importante no Superior Tribunal de Justiça de não se permitir um envolvimento demasiado dos magistrados na convolução da prisão. Acho que isso foi um ajuste importante. Conversava agora no intervalo com o Felipe, meu colega, né, meu sócio, meu colega e profundo estudioso, que infelizmente ainda há uma ambivalência na legislação com relação a isso, e que ela tem sido corrigida pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que esse é um caminho que não tem volta, né? E que depende, talvez, para uma profunda consolidação, ou talvez até para que a lei possa, de alguma forma, também produzir todos os seus efeitos. Hoje não depende mais tanto nem dos tribunais, na minha opinião, porque acho que a aplicação da lei foi uma lei que pegou. Nós temos leis que pegam, temos leis que não pegam, né? Uma que não pegou para mim, por exemplo, e que acho que merece um debate mais aprofundado, é a lei de abuso de autoridade. Essa lei para mim não pegou, né? E é curioso porque ela é uma lei que se insere num contexto em que ela apoia as premissas de pensamento do pacote anticrime, não pegou, né? E acho que temos que pensar sobre isso. Essa lei não.
né? Mas, por outro lado, ela ainda depende de um gargalo que, infelizmente, não se revela próximo de ser solucionado, que é o juiz de garantias, né? Então, e que tem dimensão, também quero dizer, tem dimensão convencional. Assim como também, infelizmente, não gostaria que eu percebi que o ministro André Mendonça estará no próximo painel, deu um voto brilhante ontem no Supremo, no que toca à lei de propriedade administrativa, um voto brilhante. E nós fizemos, desembargador Marcos, já um debate aqui sobre a lei de propriedade administrativa, sobre o espírito da reforma. E quero dizer também que, na minha visão, a retroatividade da legislação sancionadora também tem dimensão convencional. E nesse ponto, assino embaixo de tudo que foi dito ontem pelo ministro André. Mas a trava do juiz de garantias, para mim, é hoje o ponto que separa, é o essencial ponto que separa o momento atual do momento em que teremos a completa implantação, a completa prática de um sistema processual penal congruente não só com o pacote anticrime, mas congruente com o próprio texto constitucional. Então, acho que é um ponto que realmente, nesse ponto, o Supremo merece crítica, tá? Obviamente, nós sabemos, é um tribunal que tem seus afazeres, tem suas pautas, não é só disso que se trata, mas já tem um tempo prolongado e é necessário que esse debate seja feito com a maior velocidade possível. E, para se consolidar também, na minha opinião, esse pacote anticrime, eu arriscaria dizer que não só o juízo de garantias é um tema que precisa ser discutido e, espero, colocado em prática, né? Eu via no debate anterior o palestrante falando sobre mandamento de legislação, sobre omissão. Eu sempre me preocupo, tá, com esse tipo de... Não que eu não concorde e não que eu não veja mérito na fala, longe de mim, mas eu sempre me preocupo com esse tipo de fala, que denota muitas vezes a percepção de que tem que haver um preenchimento de omissões em determinados temas, como combate à criminalidade, porque aqui é uma seara em que, essencialmente, o palco de debates maior é o Congresso e não o Supremo. Mas, nesse caso do juiz de garantias, é o contrário. A opção legislativa foi feita, é uma opção legislativa congruente com o desenho institucional constitucional e é uma opção legislativa congruente com o desenho institucional convencional, né? Então, aqui o papel do Supremo não está sendo um papel de criação, está sendo um papel de bloqueio em algo que, na minha opinião, vai contra o que a Constituição determina, né? E, em segundo lugar, também penso que quando nós olhamos aqui para o pacote anticrime, nós temos que ler o pacote anticrime também em conjunto com a lei de abuso de autoridade. Então, a lei de abuso de autoridade tem dois tipos penais que, vou pedir licença aqui para lê-los, que necessitam, não sei se de mais uso, né, talvez de mais debate, né? Obviamente, ninguém quer aqui amarrar ninguém quer aqui, enfim, eu compreendo eu compreendo as angústias que a lei de abuso de autoridade traz. Mas percebam a conjugação. Então, artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente legal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Eu diria que a correta aplicação desse dispositivo talvez seja o segundo passo, né? De novo, eu não estou querendo aqui dizer que tem que se punir, não é disso que se trata e estou completamente aberto aqui, até porque é um evento plural, enfim, e obviamente que diferentes perspectivas trazem diferentes soluções. Mas eu diria que é necessário se conjugar uma correta aplicação, pelo menos uma correta memória desse dispositivo para se compreender a importância do que o pacote anticrime chancela. Se eu pudesse resumir aqui em curta síntese, presumindo
enfim, conhecimento por parte de todos, chancela uma correta compreensão do âmbito de proteção da presunção de inocência, reorienta essa etapa no que toca aqui ao nosso debate, reorienta o objetivo dessa etapa do processo penal para aquilo que realmente tem que ser, ou seja, o acautelamento do processo, e não o resultado útil do processo, ou seja, o resultado final, perdão, do processo, né? Mas nós necessitamos, mais do que isso, que esses avanços institucionais, que não são produto somente de um debate do Congresso em um dado momento da nação, mas são produto de uma série de debates, e nós discutimos isso nesse evento em São Paulo, ministro Sebastião, das mudanças legislativas que remontam à década de 90, que culminam, na minha opinião, justamente com esse pacote anticrime, que obviamente não é perfeito, obviamente tem dubiedades, mas no que toca à temática do nosso debate de hoje, certamente traz avanços, certamente melhora, né? Mas ainda deixa esses dois pontos de preocupação: juiz de garantias e trazer vida prática à lei de abuso de autoridade, notadamente a esse dispositivo que eu mencionei. Enfim, era o que eu tinha planejado, ministro. Espero ter podido aqui contribuir para o debate e fico às ordens para eventuais considerações subsequentes. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Acho, em apertada síntese, nós podemos dizer que o doutor Rodrigo entende que foi positivo o pacote anticrime, né? Em especial no que se refere à questão das cautelares. Eu acrescentaria só aqui, eu acho que o pacote teve um mérito de trazer para dentro da norma, né, o que a doutrina e que os tribunais estavam dizendo como essencial para a aplicação das cautelares. Eu acho que esse realmente foi o grande mérito, se tornou as condições, os requisitos, os limites, tudo de uma forma muito clara, muito objetiva, que eu acho que foi muito positivo. A questão do juiz de garantias, que eu compartilho com o doutor Rodrigo, ou seja, eu acho que nós precisamos realmente bater um martelo de vez. Eu acho que o legislador deixou clara a sua opção. Eu não consigo realmente compreender até hoje, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar, ou seja, de entender a decisão a suspensão da lei nesse particular. Eu não consigo ver nenhuma inconstitucionalidade, mesmo remota, nisso, na lei, ou seja, realmente eu tenho uma dificuldade. Acho também bem relevante, eu não tinha me atentado para isso, para esse casamento da lei do abuso de autoridade com a questão do pacote anticrime, ou seja, eu acho uma visão realmente bem pertinente nisso, em que pese a subjetividade de você começar a definir quando é que foi, quando houve ou não houve um abuso, mas de uma certa forma mostra a necessidade de se aplicar, de se utilizar as cautelares nos limites legais, né? Então eu acho que em essência foi isso o doutor Rodrigo quis dizer. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Orlando de Almeida Perry, desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já foi presidente da Casa, corregedor do Tribunal, presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso, presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Você já fez tudo no tribunal, né? Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado do Mato Grosso. Doutor Orlando, a palavra é sua. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que o desembargador Marcos propiciou de participar deste grandioso evento. Eu confesso e aqui falo sem falsa modéstia que eu não me sinto à altura das pessoas que estão aqui a palestrar e a se debater. Pessoas do nível do ministro Sebastião Reis, nosso encantador ministro Reinaldo, Nefe Cordeiro, meu amigo Ítalo, que dizer então do Gustavo Badaró e René Duó. Eu costumo dizer e também digo que falo sem falsa modéstia que eu ainda estou engatinhando na área penal. Até porque, como juiz, eu fiquei 30 anos no cívil. E por força do destino, não me canso de dizer, quando deixei a presidência do tribunal, e é regra regimental, quando deixei a presidência, eu tive que ir
para o lugar daquele que me substituía na presidência. Caí numa Câmara Criminal, fiz de tudo para trocar com alguém, para voltar para a minha área civil, mas não consegui. E hoje eu digo que não troco. Hoje eu não quero mais voltar para a área civil, porque eu acabei me realizando como juiz criminal. E eu costumo também dizer, esclarecer, que eu sempre evitei a área criminal pela possibilidade que temos de cometimento de injustiças. Claro que cometemos injustiça atuando também em outras áreas, mas nenhuma se aproxima da injustiça que nós podemos cometer na área criminal. Sempre tremi de medo com a possibilidade de deixar alguém um dia além do prazo que ele merecia cumprir. Mas hoje eu vejo que a minha ida para a área criminal, eu acho que teve um dedo, um propósito divino. Porque quase em seguida eu fui escolhido para ser o supervisor do grupo de fiscalização e monitoração do sistema prisional do estado de Mato Grosso. Eu, longe do crime, há mais de 30 anos, eu passei a ter contato novamente com o sistema prisional, ministro Sebastião Reis. E confesso que o meu primeiro contato foi impactante. E eu me recordo muito bem que nessa primeira visita que fiz ao sistema prisional aqui da cidade, do nosso amigo Ítalo Diamantino, eu tive um contato assim que quando eu vi aquelas condições em que os nossos presos estavam cumprindo suas penas, eu involuntariamente eu soltei um grito quase como que de espanto. Eu disse de mim para mim mesmo: meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E nesse mesmo dia, eu enviei uma mensagem ao governador do estado de Mato Grosso e relatei a ele que, com absoluta certeza, os animais que se reuniam no plantel da JBS, lá na cidade de Tangará da Serra, tinham tratamento melhor do que os nossos reeducandos. A verdade é que a grande maioria daqui, promotores, juízes, especialmente advogados, não sabe o que é o interior de uma penitenciária, o interior de uma cadeia, porque normalmente o advogado conversa com o seu cliente no parlatório. E as condições são péssimas. Presos dormindo um em cima do outro, ao lado do outro, alguns se amarrando na grade para dormir, outros dormindo no banheiro, alguns com a cabeça no vaso. É humanamente impossível alguém querer fazer necessidade fisiológica durante a noite. Ele vai pisando no pescoço de todo mundo. Essas são as condições do sistema carcerário no nosso país. Como pensar na ressocialização? Como mudar uma pessoa cuidando dela nessas condições? Eu tenho dito, ministro Reinaldo, que no nosso tempo, e aqui eu já sou chamado de decano, né? Porque o decano já é sinônimo de antigo, para não dizer velho. No nosso tempo, quando nós queríamos embravecer, enraivecer um cão, nós o colocávamos numa coleira e o judiávamos dele. E assim nós estamos fazendo com os nossos reeducandos. E quando vem o pacote anticrime e aumentam as penas, criam novos tipos penais, o pacote anticrime acabou alargando a porta de entrada do sistema prisional e afunilando com a exigência de um tempo de cumprimento maior na saída. E eu não tenho dúvidas nenhuma que, a persistir esse sistema, dentro de pouco tempo, ministro Reinaldo, nós teremos um sistema prisional muito pior do que nós temos hoje. Porque a realidade é essa. Nós alargamos a porta de entrada e estamos dificultando a porta de saída. E o Estado fez isso por quê? Porque ele próprio não acredita na ressocialização. O Estado acredita que
O homem criminoso ele tem que ser separado, alojado num bolsão de lixo humano e ali permanecer talvez até os fins de seus dias. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de um deputado federal que dizia que preso ele tem que ter direito apenas à alimentação, à água e ao oxigênio. Mas o político diz isso, ministro Reinaldo, até o momento que ele não tem alguém da sua família preso. Esta é a nossa realidade. E eu já me adianto aqui, desembargador Marcos, acho que o pacote anticrime, nessa perspectiva, teve avanços, mas teve muitos retrocessos. Muitos retrocessos. E o retrocesso, realmente, uma das situações de retrocesso é exatamente o endurecimento no regime de progressão de penas. E o preso, ministro Neff, custa muito caro ao Estado. Aqui no estado de Mato Grosso, o preso custa aproximadamente R$ 4.200 por mês. Este é o custo de um preso, muito mais caro que se o Estado tivesse investido no estudo na universidade de alguém. E dentro de pouco tempo também, nós vamos criar a indústria do sistema prisional, como tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem mais de 2 milhões de encarceramento, mas lá existe uma cultura do encarceramento porque o cárcere traz lucros aos empresários. A construção de um presídio demora-se, em média, aqui no estado de Mato Grosso, pelo menos, ministro Reinaldo, 10 anos para se construir. Bom, daqui 10 anos, com essa lei, com esse pacote anticrime, imagine então como é que estará o sistema prisional do país de uma maneira geral. Então eu me preocupo sim. Hoje eu me preocupo porque eu me interesso e acredito na ressocialização, na recuperação do homem. Jesus mesmo disse que nenhuma ovelha escapará do meu rebanho. Salvo os psicopatas e os sociopatas, os presos podem sim ser ressocializados. Podem. E nós devemos sim, tanto quanto possível, evitar o contato funesto com o cárcere, que continua a ser sim a maior e a melhor escola do crime. Hoje, com as condições de vaga no sistema prisional, nós não conseguimos separar o preso provisório do definitivo, quem é faccionado e quem não é faccionado. As facções criminosas estão dominando as nossas prisões. Aqui no estado do Mato Grosso, nós temos 2 facções criminosas que dominam todo o estado. É o PCC e o Comando Vermelho. Calcula-se, o Serviço de Inteligência do Sistema Prisional calcula que nós tenhamos 3.300 faccionados do Comando Vermelho dentro do sistema prisional. Isso numa população carcerária de 10.500 presos. E quando nós falamos de 3.500 faccionados dentro do sistema prisional, nós calculamos, e isso eu ouvi da boca de um advogado que que ele defende o crime organizado, ele disse, a estimativa deles é que eles tenham 33.000 faccionados no estado de Mato Grosso. Isso significa mais do que qualquer força policial, mais do que o número da nossa polícia militar e do nosso exército, bombeiro, polícia civil, todas juntas. Verdade é que o crime organizado está dominando o nosso país. O crime organizado hoje, se você quer ter segurança, o comerciante quer ter segurança, ele precisa pagar a sua taxa. E ai daquele ladrãozinho do bairro que se atreva a furtar aquele estabelecimento protegido pelo crime organizado. O tribunal deles funciona. E com a execução sumária, sem direito à apelação e sem efeito suspensivo. Nós temos que fazer alguma coisa para pacificar esse país. Esta é a grande realidade. E eu vejo, com muita honestidade, ministro Sebastião, que a pena de prisão
ela não resolve. Não chego ao ponto de dizer que eu defendo o abolicionismo, nada disso. Mas nós temos que realmente reservar as situações de prisão, aquelas situações extremamente necessárias. Porque, de uma maneira geral, não se observa pelos nossos juízes brasileiros. Basta verificar o número de prisões provisórias. Nós temos no país aproximadamente 42% de presos provisórios. Prendemos muito. Isso porque nós não estamos contando, ministro Reinaldo, ministro Neff, não estamos contando aqueles que estão presos com prisão domiciliar e aqueles com a tornozeleira eletrônica, que é uma prisão virtual. Se nós computarmos esses aí, com certeza nós vamos estar chegando nos números da China. Prendemos muito e prendemos mal. E a verdade é essa. Os juízes brasileiros ainda não haviam compreendido o espírito da Lei 12.403 de 2011. Então, quando se refere às medidas cautelares de prisão trazidas pelos pacotes anticrime, na verdade o legislador quis reforçar. Este foi o maior propósito, foi reforçar aquelas outras medidas já previstas nas leis 12.403, que trouxe as medidas cautelares alternativas. E muitas, se nós verificarmos muitas disposições alteradas pela lei anticrime, nesse capítulo das medidas cautelares, eles apenas reforçam aquilo que já estava no Código. Foi preciso repetir. Foi preciso que o legislador, no pacote anticrime, dissesse novamente ao juiz: escuta, a prisão é a última ratio. Você tem que verificar primeiro o cabimento de medidas cautelares alternativas. Foi preciso que ele dissesse novamente: escuta, antes de tomar qualquer medida cautelar, abra o contraditório. Então, na verdade, se nós analisarmos pura e friamente o pacote anticrime em relação às medidas cautelares, a maioria delas veio apenas trazer um reforço àquilo que já existia no Código de Processo Penal, trazido pela Lei 12.403. Então, mas eu digo, a prisão é um ato importantíssimo para o réu. Importantíssimo. Vejam, senhores, uma pesquisa realizada pelo autor alemão Winfried Hassmann, no sistema alemão, ele verificou, ministro Neff, que 83% dos presos provisórios no sistema alemão eram condenados. Dos que respondiam o processo em liberdade, apenas 13,2% foram condenados. Isto porque a psicologia nos explica, é o efeito aliança, o efeito ancoragem que a prisão acaba provocando no juiz. Juiz que prende e mantém a pessoa presa, a tendência dele é condenar. Imagina a cabeça de um juiz que deixa, que mantém preso uma pessoa por 2, 3, 4, 5 anos. Jamais essa pessoa vai ser absolvida, ainda que grite a inocência dele nos autos. O juiz, de uma maneira inconsciente, vai condenar, para ele justificar para ele mesmo a manutenção daquele inocente por 3, 4 anos. A psicologia cognitiva explica muito bem este fenômeno. Então, importa sim para o réu se ele responde ou não o processo em liberdade. Agora, vejam, eu acho que a lei anticrime ele perdeu uma grande oportunidade de fazer uma grande reforma no Código de Processo Penal com relação à exigência, ao estandarte de prova para a decretação da prisão preventiva. Porque se nós bem analisarmos a prisão preventiva, ela é, depois da sentença condenatória, ela é a medida mais drástica que o juiz pode tomar na prisão. E hoje o juiz pode decretar a prisão com indícios suficientes de autoria. Diferentemente de outras legislações
da América Latina e Europeia, que exige um estandarte de prova mais diferenciado. Exige indícios veementes. E não por outra razão que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem reconhecido em muitas circunstâncias, em legislação de vários países, a quebra da imparcialidade objetiva. Por quê? Exatamente, e aqui nós temos o Dr. Gustavo Badaró, que tem um artigo espetacular sobre imparcialidade objetiva, onde ele tratou de vários casos, inclusive Persac, né, o de Kuber. Nessas legislações, exatamente porque se exige um estandarte de prova diferenciado da exigência dos indícios suficientes de autoria, é que o juiz acaba ficando impedido. Em várias decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, se reconheceu que não é o fato de o juiz ter decretado a prisão preventiva durante a fase do inquérito que ele está impedido no juízo de instrução. Não, não é isso que cria o impedimento do juiz. É o grau de profundidade com que ele analisa as provas. E aqui nós temos que prestar atenção. Eu não tenho dúvida, ministro Reinaldo, de doravante, juiz, que pesar na caneta, pesar nas suas tintas, como nós já vimos e vemos a miúdos, é o maior bandido, é a maior ficha suja. Juiz que coloca isso num decreto de prisão preventiva, ele se torna impedido. Ele já condenou. E aí nós poderíamos chamar aqui, invocar aquilo que já vigora desde Léo Festinger, quando criou a teoria da dissonância cognitiva. Um juiz nessas circunstâncias, ele jamais vai absolver. E juiz que carrega nas tintas é juiz impedido, sim. Ele cria um vínculo psicológico com essa decisão dele. E a psicologia mostra que, inclusive na audiência de instrução e julgamento, as suas perguntas são voltadas para fazer a confirmação da sua hipótese. É a teoria da dissonância cognitiva que trabalha aqui muito bem o professor Auri Lopes Meirelles. Auri Lopes. Então, aí ele tem aquela teoria lá do Cordeiro, né, como é que ele chama? De paranoico. Mas veja, então, eu penso que a exceção da situação em que se proibiu a liberdade provisória, nós tivemos, sim, não vou dizer um grande avanço, nós tivemos uma reafirmação daquilo que nós tínhamos. Passou a estabelecer, por exemplo, o prazo de 5 dias para se formar o contraditório, mas o pacote anticrime houve um retrocesso, sim, quando ele recriou a prisão obrigatória, que, aliás, estava prevista no artigo 78 do Código. A redação original do Código de Processo Penal previa a prisão obrigatória nos casos de reincidência, de quadrilha, de bando e, pasme, quando o fato criminoso foi cometido sob efeito de álcool e de drogas. A prisão era obrigatória. E o que fez o legislador nesse instante? Recriou a figura da prisão obrigatória. Mas o que eu quero dizer também para o senhor é o seguinte: antes de ser inconstitucional essa disposição, ela é inconvencional. E aqui nós estamos com o juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós temos, eu fui fazer uma pesquisa, nós temos na Comissão de Direitos Humanos, Comissão Internacional de Direitos Humanos, nós temos o caso Lopes versus Honduras, o caso Baiari versus Argentina, e nós temos o relatório 35/2007, que decidiu que a lei não pode proibir a liberdade provisória. Então não precisamos nem esperar o Supremo declarar a inconstitucionalidade desse vergonhoso artigo do artigo 310, parágrafo 2º. Pela decisão do tribunal,
de Direitos Humanos, esta regra é inconvencional. E os nossos juízes estão obrigados a seguir a orientação do Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Eu penso que houve também um certo avanço, um avanço bastante interessante, no artigo 312, parágrafo 2º, que passou a exigir motivação e fundamentação, reproduzindo aquilo que o Código de Processo Civil já dispunha. E colocou-se lá que não se considera fundamentada aquele reprodução de parágrafo, enfim. Foi necessário também reafirmar aquilo que já estava expresso na Constituição Federal e nas leis ordinárias, que o juiz tem que motivar o porquê ele não defere ou defere a medida, a liberdade provisória. Então, e nessa disposição ele passou, o que todo mundo já reconhecia, a exigência de um perigo atual, a contemporaneidade. Agora vejam, senhores, eu estive pensando, nós, juízes de uma maneira geral, no tribunal especialmente, quando nós reconhecemos que a decisão do juiz não é fundamentada, não é motivada, ou que os argumentos não justificam a imposição de uma prisão, o que nós fazemos de uma maneira geral? Nós concedemos medidas cautelares alternativas, ignorando a necessidade da existência de um perigo a se proteger ou do processo da ordem social ou da ordem econômica. Então, é equivocado, sim, o juiz, em considerando que não existe risco a ser protegido, conceder medidas cautelares alternativas, porque estas também se submetem aos requisitos da necessidade e da existência de indícios de autoria e materialidade do crime. Temos errado. Como temos errado, por exemplo, quando nós anulamos a decisão por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, impomos medidas cautelares. Ora, se essa decisão não é fundamentada, e o artigo 564, parágrafo 4º, introduzido pelo pacote anticrime, diz que a decisão não motivada e não fundamentada é nula. É nula. Ora, se é nula, o juiz tem que devolver para o juiz reapreciar a situação e não o tribunal substituir o juiz, já reconhecendo essa necessidade. Então, nós também pecamos muito, estamos pecando muito, quando nós estabelecemos medidas cautelares alternativas, quando não há necessidade. A prisão, aliás, a liberdade sem restrição deve ser a regra. Nós estamos abusando e abusando de medidas cautelares, muitas vezes desnecessárias, como é o caso do uso da tornozeleira eletrônica, que traz apenas a estigmatização da pessoa. E aqui eu volto na ressocialização. E eu pergunto sempre com as pessoas que converso, quem dá emprego a alguém que se apresenta com uma tornozeleira eletrônica? Quem? E nós estamos abusando do uso da tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica só pode ser utilizada para fiscalização de outras medidas, mas ela não pode ser uma medida em si e por si. Nós tivemos, já quase, eu costumo, né, desembargador Marcos, eu preciso, já me avisaram que já estou acabando meu tempo e eu não terminei de falar as impressões minhas. Mas vejam, senhores, recentemente nós tivemos lá o julgamento de um caso de uma mulher que havia matado o marido. O juiz impôs medidas cautelares logo depois do recebimento da denúncia. Na pronúncia, ele reafirmou a necessidade daquelas medidas cautelares, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Mas ela já estava respondendo o processo há 1 ano e meio. E ela ingressou, então, com habeas corpus no Tribunal de Justiça, requerendo a retirada da tornozeleira eletrônica. E o Tribunal de Justiça chegou até de entender que aquela tornozeleira eletrônica, aquela medida cautelar,
já se apresentava desnecessária pelo tempo, se tratava de uma situação que a mulher havia matado o marido. O tribunal reconheceu e mandou retirar a tornozeleira eletrônica. Quando o juiz recebeu a ordem do Tribunal de Justiça, ele comunicou ao Tribunal de Justiça de que aquela mulher, logo depois da impetração do HC, ela tinha violado a tornozeleira eletrônica 52 vezes. O juiz simplesmente meteu a caneta dela e mandou recolher, presa novamente, por descumprimento de medida cautelar que o Tribunal de Justiça já havia reconhecido desnecessária. Então, e o tribunal, eu acho que nós agimos com bom senso, né, desembargador Marcos? Porque se nós compreendemos que já naquele instante, na época da pronúncia, a tornozeleira eletrônica já não se fazia mais necessária, o descumprimento dela não poderia provocar o recolhimento cautelar dela. Né? Então, aliás, seria, desembargador Marcos já encerrado, desembargador Marcos já, ele sempre pega no meu pé aqui. Bom, ministro Sebastião, eu tinha outras considerações a fazer, mas eu vou ser obediente ao tempo. Eu agradeço e parabenizo, viu, desembargador Marcos, mais uma vez por este evento de alta qualidade que Vossa Excelência proporcionou a todos nós. Muito obrigado. Desembargador, eu só lamento que esse tema medidas cautelares tenha sido só um painel, porque, na verdade, eu acho que ele poderia, esses 2 dias, nós poderíamos discutir 2 dias inteiros, ou mais, talvez, uma semana, sobre esse assunto, que é um assunto extremamente palpitante. E Vossa Excelência me colocou uma questão, quando o senhor falou da sua vida com o direito civil, né? Todos nós já ouvimos, né, que todo estudante de direito namora com penal e casa com civil, né? E eu acho que aconteceu com o senhor o que aconteceu comigo. Namorou com penal, casou com civil, se separou e voltou para o penal. Que eu acho que é a mesma maneira, né? Porque eu acho que nós voltamos à origem. E eu acho aqui, ou seja, por tudo que eu vi do doutor Orlando, que ele, na verdade, ele concorda com o doutor Rodrigo, e aí nós já temos um 2-0 aí, no que se refere aos progressos do pacote anticrime, no que se refere às cautelares, né? Maior controle, maior limitação, maior objetividade, estabelecer circunstâncias, ou seja, uma exigência maior do juiz. Eu posso até acrescentar a questão da proibição, dessa vez expressa, da prisão de ofício, a necessidade do juiz, a cada 90 dias, de rever a prisão às cautelares. Eu acho que tudo isso foi um avanço. E eu concordo com Vossa Excelência quando fala do problema da parte dura da lei anticrime, ou seja, no que se refere à criação de novos tipos penais, aumento de pena, obstáculos à progressão. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E a única coisa que eu faço uma observação aqui, eu acho que os dois vão concordar comigo, que me incomoda demais, é uma lei chamada anticrime em que não há nenhum dispositivo que cuida de ressocialização e prevenção. Ou seja, né, na verdade, eu não sei aonde está, você vai discutir alguma coisa, uma norma que é combater a criminalidade, se ela não cuida dessas 2 questões tão essenciais, ou seja, para se realmente reduzir a criminalidade. Bom, e agora para o último, né? Dr. Caio Marcílio Loureiro, doutorando em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso, professor do curso de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso. Dr. Caio, por favor, só tem a palavra. Bom dia, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo honroso convite e glorificar esse Deus que nos faz reunir nesta grande oportunidade de discutirmos, aprofundar conhecimento e pôr em pauta assuntos de importância inigualável. Eu quero me desculpar pela irreverência e por esse contingente de irreverência, mas eu preciso fazer aqui um cumprimento especial para minha filha Júlia Garcia Rocha Loureiro, que está no 2º ano de Direito e me acompanha nesse evento, e aqueles que são pai sabem
o que isso é significativo para nós. Então eu cumprimento especialmente a Júlia e agradeço a companhia dela nessa oportunidade. E, por incrível que pareça, ela faz o direito idealizando uma atuação humanitária internacional. E aí eu sou convidado a participar de um painel em que nós temos um juiz do Tribunal da Corte Interamericana de Direito. Então é honra dobrada. Muito obrigado. Já sigo aqui também fazendo os cumprimentos ao ministro Sebastião, cuja biografia ela é incantável, especialmente por sua visão humanizada do direito. Eu acho que esse é o toque especial e que eu gostaria de registrar do ministro Sebastião Reis. É uma honra tê-lo aqui na presidência deste painel. Quero também cumprimentar o desembargador Orlando por sua fala, quero cumprimentar pelas oportunidades que tive poucas oportunidades, mas já percebi o seu papel fundamental. Dentre as ocasiões, uma reunião relacionada ao sistema socioeducativo, pude perceber o comprometimento de Vossa Excelência com relação à busca, por exemplo, de medidas no sistema socioeducativo, de forma a que haja uma visão de fato de uma reeducação prioritária com relação aos adolescentes. Quero cumprimentar ainda o nobre, o advogado, o juiz da Corte Interamericana, Dr. Rodrigo, pela honra de tê-lo aqui na presidência, aliás, como integrante e palestrante deste painel. Preciso ser justo também, cumprimentar o desembargador Marco Machado por este evento, que tem nos dado grande crescimento, e pelo convite acompanhado do Dr. Wesley, da Escola Superior do Ministério Público também. Senhores e senhoras, eu gostaria de, a princípio, diante de um tema tão candente, e eu percebo que as questões elas não se restringem apenas à questão propriamente da lei positivada, aliás, da matéria positivada, mas ela traz consigo fatos da realidade e devem ser considerados. Para tanto, quando preparei minha fala, eu também procurei trazer alguns elementos que nos fazem refletir, mas elementos também da teoria geral do direito, tentando trazer para o contexto uma preocupação e um norte, muitas vezes, de base interpretativa e de raciocínio jurídico diante do contexto deste pacote anticrime, especialmente relacionado às medidas, então, cautelares, obviamente, à prisão. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nós, neste contexto de discussão do pacote anticrime, nós precisamos ter um cuidado muito grande com relação ao perigo da deslegitimação do direito. Deslegitimar o direito penal não é algo também que nós podemos conviver, e é preocupante quando nós não temos essa visão do direito penal e do direito propriamente como um instituto fundamental para regular as relações sociais. Nós temos que trazer para esse contexto, portanto, o fator da preocupação quanto à desestimação do direito. Além disso, outro ponto importante é a necessidade de permanência do instituto. E aqui faço colar a expressão do saudoso hermeneuta Carlos Maximiliano, que ele diz, abusus non tollit usum, significando para ele que o abuso não leva a suprimir o uso. Nós devemos ter uma visão de racionalidade e de equilíbrio, colocando no critério interpretativo as coisas nos seus devidos lugares, mas tendo a consciência que os abusos não podem significar por eles a supressão de institutos fundamentais que nós temos neste controle
de realidades que nos deparamos no dia a dia quando lidamos com o elemento do crime. Os elementos históricos e os materiais legislativos também devem ser levados em conta como critérios da hermenêutica para que nós venhamos expurgar qualquer interpretação que ela fuja do sistema, assistemática. Devemos considerar também esses pontos. E eu sigo aqui lembrando a observância necessária da dupla face da proporcionalidade. E aqui eu não quero trazer esse ponto para o contexto de nosso debate, para gerar aqui o chamamento de uma discussão quanto a um punitivismo, a permissibilidade a um punitivismo. Não é isso. É porque eu entendo propriamente que o direito penal e processual penal, ele tem suas fases de evolução metodológica, e nós partimos de uma fase de fato, uma fase histórica muito significativa quanto à dogmática extremada e um punitivismo extremado. Nós passamos por isso, mas nós precisamos entender que nós necessitamos de chegar num direito penal e processual penal racional, equilibrado. Um direito penal não panfletário, que não desconsidera os direitos fundamentais daquele que se vê acusado em um processo, mas também traz para esse contexto a própria vítima com suas angústias e o sofrimento que lhe trouxe. Há a necessidade de que exista um equilíbrio, e é isso que eu chamo a colação, enquanto também um critério a ser levado em conta quando nós lidamos com o pacote anticrime. Sim para a vedação do excesso e sim para a tutela deficiente, a proibição da tutela deficiente. Isso é fator a ser levado em conta. Seguindo este raciocínio, o faço inclusive firmado nas lições de Conrad Hess, quando ele trabalha com a força normativa da Constituição, evidenciando que a estrutura unilateral do direito, ela não pode ser considerada o direito, o direito constitucional não pode ter uma estrutura unilateral de direitos, para que a Constituição tenha força. São as palavras de Conrad Hess, dizendo que direitos fundamentais não podem existir sem deveres fundamentais também a serem observados. A própria identificação dos ideais positivados pelo pacote anticrime devem ser levados em conta também como critérios interpretativos. E os ideais, como já o Ovídio Batista da Silva, quando escreveu o Processo e Ideologia, nos ensinou, influenciam, obviamente, na formação do direito. E se formos para a estrutura tridimensional de Miguel Reale, saudoso Miguel Reale, nós vamos perceber que o fato, ele sendo atribuído valor, repercute na norma. Pois bem, nós temos ainda que considerar a preocupação necessária para se evitar um constitucionalismo abusivo, como já pontuado pela doutrina por David Lauder. O constitucionalismo abusivo, quando nós firmamos justamente a posição em incidência maior sem equilíbrio, quando realizamos a análise de institutos. O direito, especialmente os direitos humanos, e quando tratamos dos direitos humanos, envolvendo situações como essa, nos faz lembrar ainda de Joaquim Herrera, que nos propõe uma obra da reinvenção dos direitos humanos, nos ensinando que não adianta a proclamação de tratados, mas que a realidade deve influenciar como critério também de aplicação e interpretação. Esses pressupostos, todos de ordem teórica, me fazem, portanto, refletir sobre o pacote anticrime.
E aí então nós percebemos e já podemos estampar, como outrora já pontuado pelos anteriores, que de fato ficou claro que a prisão é a última rácio do sistema, especialmente a prisão preventiva, a medida cautelar de prisão preventiva, ela é sim uma medida de última rácio. E, obviamente, pelos critérios e garantias já estabelecidos. Mas, para além disso, o pacote anticrime, ele nos trouxe para a inclusão do nosso sistema, deixando evidente a questão relacionada à mitigação do contraditório diferido. Em que sentido? De que, de fato, a regra de estabelecimento de uma medida cautelatória é que se ouça antes a parte contrária, no caso acusado, de um processo, havendo, portanto, a positivação de que o contraditório ele deve ser observado. Obviamente que aí nós temos uma repercussão com relação à fundamentação, que a fundamentação deverá trazer para um decreto de prisão preventiva esta justificação também, porque não houve esta oitiva prévia. Isso é evidente que a lei ela traz esta regra no nosso sistema, e de uma forma sistematizada nós podemos dizer que a própria lei ela trouxe os elementos a serem considerados para fins de fundamentação desta prisão em cunho preventivo, acautelatório. O que me chama também a atenção desse sistema do pacote anticrime é a questão do princípio da homogeneidade, a necessidade de que esse princípio da homogeneidade ele deva ser considerado também levando em conta os valores, levando em conta a racionalidade e a proporcionalidade. Além disso, nós temos ainda a permanência dos requisitos da prisão preventiva, mas um destaque relacionado à demonstração do perigo de liberdade do acusado. E deve ser deixado claro a existência desse perigo de liberdade quando do estabelecimento de um decreto de prisão preventiva. Mas eu gostaria de avançar, já para não tomar muito tempo, e trazer a destaque, além disso, a questão relacionada à prisão temporária, porque nós tivemos, de uma forma mais recente, os pontos relacionados à discussão na ADI 4109 e na ADI 3360, em que o Supremo Tribunal Federal foi convidado, aliás, foi provocado a trazer uma definição sobre a incidência ou não dos requisitos da prisão preventiva no ambiente das prisões temporárias. Mais do que isso, a discussão da própria constitucionalidade do Instituto. O Supremo Tribunal Federal, ele então, quando analisou este contexto, já deixou claro, se nós acompanharmos e lermos o voto, com relação à proibição da prisão para averiguação. E não poderia ser diferente, nós já sabemos, pelo próprio sistema constitucional vigente, que referida medida ela não encontra sustentação constitucional. Mas o que fez de interessante o Supremo Tribunal Federal no contexto? Ele estabeleceu e definiu, então, como os requisitos para a prisão temporária, que a decretação da prisão temporária somente é cabível quando, primeiro, for imprescindível para investigações do inquérito policial, permaneceu, portanto, esta exigência. Segundo, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, portanto, exige aqui fundadas razões, não é apenas algo superficial. Se for justificada em fatos novos e contemporâneos, e aqui trouxe já para o contexto da prisão temporária,
aqueles requisitos da prisão preventiva, fazendo então esta junção de requisitos para quase que uniformizar as medidas acautelatórias de ordem segregatória. Então, se for justificado em fatos novos ou contemporâneos, ou seja, o princípio da atualidade, da contemporaneidade, obviamente não ligado ao crime em si, mas àquelas questões que justificam a medida cautelatória. Além disso, incluiu, também trouxe o julgamento que se justifica o decreto de prisão temporária, se for adequado à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Portanto, o Supremo Tribunal Federal ele acabou por dar uma interpretação conforme, nesse contexto de constitucionalidade, realizando esta junção de requisitos, quase que buscando uma uniformização no contexto das medidas acautelatórias. Muito bem, e eu, para encerrar, eu gostaria de destacar que, na realidade, nós estamos aqui, desembargador Marcos Machado, nós estamos aqui para sermos chamados a um grande desafio. Quais desafios que eu vejo e que eu percebo no contexto de debate do pacote anticrime e no contexto desta realidade apresentada por muitos, mas com destaque apresentado pelo desembargador Orlando Perry, nesta manhã deste painel? Nós temos que alguns desafios. Primeiro, nós levantamos não deslegitimar o direito penal, não praticarmos um constitucionalismo abusivo, a busca de uma interpretação equilibrada e racional, não firmada em uma estrutura unilateral de direitos, lembrando aí das observações de Conrad Hess quanto à força normativa da Constituição. Nós precisamos lembrar das disposições da Declaração dos Direitos Humanos, mas precisamos encarar e lembrar da nossa realidade enquanto povo brasileiro, trazer para esse contexto da realidade. Não podemos esquecer das 10 condenações que a Corte Interamericana impôs ao Brasil relacionada à tutela deficiente. Esse contexto deve ser levado para fins de interpretação. Nós precisamos, além disso, trabalhar com direito penal racional, equilibrado, que não seja panfletário e emergente. É outro desafio diante desses contextos que foram apresentados. E aqui, então, eu diria que nós precisamos tomar muito cuidado para não trazer para o ambiente do direito penal uma discussão que não propriamente é o terreno próprio do direito penal, no sentido de trazer a ele a responsabilidade de uma solução de um problema que cabe antes mesmo disso, a realização de políticas públicas que sejam eficientes e satisfatórias. Eu não quero com isso dizer que o direito penal tem que fazer vista grossa e desconsiderar as realidades. Não, mas eu quero, firmado nisso, realizar um convite a todos nós aqui, a realizar um grande pacto, a que nós não apenas nos restringamos à postura de criticismo ao direito penal, mas que antes disso nós estamos aqui na presença de ministros, estamos aqui na presença de desembargadores, advogados de renome, doutrinadores, promotores, enfim, juízes. E nós todos aqui precisamos firmar esse pacto, de na verdade buscarmos medidas, e eu diria pelo estudo que tenho realizado, inclusive no doutorado, medidas de cunho estruturante, de fomentar no Estado a que haja uma atuação em que venha, nesse contexto, privilegiar e dar atenção aos direitos básicos da pessoa humana. Não apenas criticar e deslegitimar o direito penal, mas essencialmente nós atuarmos para fortalecimento de uma sociedade
que seja livre, justa e que tenha acesso aos seus direitos fundamentais. É por isso que eu convido e até estabeleço uma ideia a que seja constituída uma comissão, desembargador, para que pense em medidas estruturantes, não apenas declarar o estado inconstitucional de coisas, mas propor medidas nesse sentido. E eu quero encerrar. O desembargador já chamou minha atenção por conta do horário, mas realizando o agradecimento mais uma vez e desejar que Deus nos abençoe, nos capacite, nos dê discernimento para construirmos de fato entendimentos produtivos para o Brasil. Deus abençoe a todos. Bom, vamos caminhar para o encerramento. E, doutor Caio, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que o senhor tenha focado na sua preocupação. No final, o senhor até apresentou quase todas as suas conclusões, num cuidado, né, de não se deslegitimar o direito penal, uma preocupação necessária com a vítima também, ou seja, nós não podemos simplesmente abandonar o instituto da prisão, que é necessário em determinadas situações, né, a sua preocupação com o uso racional do direito penal. E eu gostei muito de ouvir essa sua parte final, ou seja, a gente sabe que o direito penal realmente é a última ratio, ou seja, nós temos que investir na prevenção, ou seja, é criar condições para que ele não seja aplicado, né? Ou seja, que nós não tenhamos que nos socorrer do direito penal para solucionar os problemas. Eu também vejo isso, eu acho que a gente usa o direito penal como se fosse resolver o problema do país, né? Então você tem questões no âmbito administrativo, vamos penalizar aqui. Ambiental, vamos penalizar ali. Tributário é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que realmente ter uma visão de valorar o uso do direito penal quando efetivamente necessário. Eu vou pegar o gancho, só para encerrar, eu vou fazer duas observações. Numa delas é uma provocação, ou seja, mais uma coisa que eu vou colocar para a reflexão de todos, uma questão que já iniciou o julgamento, surgiu o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, e eu já vi, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário daquilo que foi decidido no STJ. Eu fiquei vencido no STJ. Não sei se a quinta turma já enfrentou essa questão, que se refere aos limites do juiz quanto à fixação das cautelares. Pode o juiz ir além do que o Ministério Público pede? Ou seja, o Ministério Público pede uma restrição de direitos, não circular no final de semana, não frequentar um determinado lugar, não dirigir um automóvel, etc. Pode o juiz simplesmente, havendo um pedido de uma cautelar, ir além e impor uma cautelar mais gravosa, ou seja, no caso seria, por exemplo, impor a prisão nessas circunstâncias? Eu fiquei vencido, eu entendo que não, eu acho que o limite de atuação do juiz é o limite do pedido feito pelo Ministério Público, até tendo em vista, né, um sistema acusatório, né, ou seja, onde o juiz não pode, realmente ele vai decidir aquilo que lhe é apresentado. Mas eu já vi uma decisão monocrática do ministro Gilmar nesse mesmo sentido, ou seja, no sentido do voto vencido. Não sei como a quinta turma está decidindo, e eu acredito que isso ainda vai ser objeto de novas discussões. Mas aproveitando um gancho, uma coisa que o doutor Rodrigo falou, e que me preocupa demais, essa questão de quase ele citou o caso do México, né? Ou seja, onde aquela prisão, arraigo, ele tem um público-alvo, né? E eu acho que foi em junho, eu tive uma sessão de conversas com os juízes aqui do Mato Grosso, que nós tivemos uma manhã extremamente proveitosa, e eu não sei se na oportunidade, eu acredito que não, eu tenho um conhecido que publicou um livro, ele adotou um filho mais tarde, e acabou, ele é descendente de húngaro, e ele acabou adotando uma criança preta. E ele fez um livro, ele é fotógrafo, a mulher é escritora, ele fez um livro narrando as dificuldades, as vivências, né, as circunstâncias que ele viveu com isso. E em determinado momento do livro ele registra uma conversa com várias pessoas pretas que passaram por momentos semelhantes, e um trecho de uma
de uma das pessoas ouvidas me chocou muito, porque bate com isso tudo que nós convivemos, né? Que é quase uma seletividade, né? Ou seja, determinadas medidas que são adotadas contra um público determinado, né? Ou seja, eu acho que quase nenhum de nós aqui já correu o risco de sofrer o que eu chamo, não sei como vocês falam, um baculejo na rua, separado por uma polícia e sofrer uma revista. E essa pessoa, que é uma assistente social, ela fala o seguinte: eu tinha 17 anos e estava voltando da escola para casa às 10 da noite de moto com minha mãe. Subi na moto com mochila nas costas. A viatura parou como se fôssemos duas bandidas. O policial saiu do carro com um fuzil nas mãos, gritando: desce, desce. Eu era uma menina, cheguei em casa e chorei pra caramba. Nossa vida de preto é muito difícil. Eu me senti completamente humilhada, inferiorizada. Eu acho que esse trecho aqui mostra a necessidade de que o Ministério Público, na sua ação do dia a dia, de controle, inclusive da atividade policial, e nós, juízes, tenhamos uma consciência de evitar que situações como essa ocorram. O legislador já nos estabeleceu uma série de regras. Eu acho que nós devemos fazer essas regras serem efetivadas. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer, em que uma pessoa, simplesmente por ser preta, por estar morar numa região menos desprovida de recursos, ela simplesmente já é um suspeito natural de ter cometido um crime, e contra ela legitima-se qualquer atitude de abuso, uma invasão domiciliar, uma revista, uma parada na rua. Então, acho que só isso, acho que é isso que me preocupa hoje. Eu acho que é isso que nós temos que tentar evitar. Eu acho eu acho que já chegou o horário. Não sei se alguém quer dar mais uma palavra. Eu queria aproveitar o teu ensejo. Eu só queria aproveitar, porque o que preocupa o ministro é o que me preocupa também. E eu só queria colocar que há hoje, da perspectiva da Corte Interamericana, justamente essa preocupação do instrumento normativo como via de exclusão, né? Então, por isso que eu quis colocar que eu acho que o pensamento que tem que se ter é justamente um pensamento na perspectiva isonômica, porque alguns instrumentos em abstrato, muitas vezes, eles são constitucionais, são convencionais, mas a forma de utilização denota uma repetição de uma estrutura de exclusão. Nós discutimos recentemente no tribunal na perspectiva dos deficientes, né? A questão de acesso ao mercado de trabalho. Muitas vezes a norma em abstrato ela não é problemática, mas o uso é, né? E o uso pode ser inconvencional, muitas vezes, ou inconstitucional, justamente por isso. Então, eu só repetir esse apelo no sentido da prática das medidas cautelares penais, das prisões processuais penais, que se tem esse cuidado de como isso pode eventualmente revelar uma consagração de exclusão. Esse é o ponto que eu acho que o pacote não enfrenta, talvez não deveria enfrentar, mas nós, como operadores do direito, enfim, e sei que é a preocupação de Vossa Excelência, ministro, a gente percebe isso na forma humana como Vossa Excelência ajuda, sei que é a preocupação também do desembargador Orlando, não lhe conhecia, né, mas, enfim, percebi que é a sua também, acho que é uma mensagem, talvez, de consenso aqui do nosso painel. Obrigado. Na verdade, eu não tive tempo de abordar todos os pontos que eu gostaria. Mas uma das questões, eu quero fazer uma provocação, principalmente aos nossos juízes. Eu estava me perguntando hoje pela manhã, porque é comum nós, juízes, vamos dizer assim, desmerecermos a homogeneidade, o princípio da homogeneidade na decretação ou na manutenção da prisão preventiva. Mas eu queria fazer uma provocação. Nós podemos manter a prisão preventiva desconsiderando a homogeneidade? Nós considerando mantermos a prisão preventiva para a garantia da ordem pública numa situação em que o réu ainda goza da presunção de inocência, quando nós sabemos que, mesmo quando condenado, nós não vamos poder impor nenhuma medida que precate a ordem pública. Será que nós não estamos nos equivocando? Nós estamos reconhecendo a necessidade e mantemos a prisão preventiva em situações que nós sabemos que, se condenado, ele não vai cumprir pena.
E nós decretamos numa situação, no momento em que ele goza da presunção de inocência. E nós não podemos fazer o mesmo quando reconhecida a sua culpa em sentença condenatória. Então, esta é uma provocação que eu gostaria de fazer. Será que nós não estamos nos equivocando? Que essa prisão que ele cumprir, ninguém vai reparar. A questão do excesso de prazo, nós adotamos a doutrina do no term, não prazo. Mas também eu lanço aqui uma provocação, ministro Reinaldo Soares. A questão da súmula, a súmula 52, porque embora o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos adote a doutrina do não prazo, mas ao mesmo tempo ela considera que o excesso tem que ser verificado da data da prisão à última decisão que se proferir na última instância. Talvez nós tenhamos algum momento a Corte, isso foi decidido no caso Soares-Roseiro. Soares-Roseiro. O prazo tem que se considerar entre a data da prisão e da sentença final da última instância. E por fim, dando um palpite aqui na decisão do STJ, está tomando, viu, ministro? Eu, particularmente, eu ia expor este ponto de vista. Eu acho que o juiz, entendo o Ministério Público, o delegado de polícia requerido a aplicação de medidas cautelares, é porque se reconheceu a necessidade dela. Agora, a questão da dose, se vai dar tramal ou um anador, é o juiz quem tem que verificar. Doutor Caio, alguma consideração final? Tá? Então eu agradeço a todos e passo a palavra para o cerimonial. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos aos integrantes deste painel e informamos que 2 obras foram sorteadas, uma de autoria de Caio Márcio Loureiro e outra de autoria do Dr. Rodrigo Mudrovinski. Os sorteados foram Lorena Moraes Terra e Pedro Lucas Moraes. Entraremos em contato com os demais. Um bom almoço a todos e retornaremos pontualmente às 14 horas.